Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Vídeo de hoje vamos estudar sobre a besta do mar. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo dos 4 animais descritos no livro de Daniel. Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista. Eu vou deixar o link na descrição ou no final desse vídeo ele vai estar como opção na tela. É só clicar e assistir. E é muito importante você entender que o vídeo de hoje ele está na playlist Anticristo. Tem certas coisas que eu vou falar aqui que você pode não compreender, ficar bravo comigo. Veja primeiro na playlist todos os vídeos relacionados ao Anticristo para você compreender bem. Deus deu uma visão para Daniel sobre 4 animais que emergiram do mar. E é bastante importante nós prestarmos atenção nesse termo, mar, que quer dizer nações, mas isso a gente vai ver ainda em outro vídeo. O primeiro animal, um leão com asas de águia. Segundo animal, o urso, e ele tinha na sua boca, nos seus dentes, 3 costelas. Terceiro animal, o leopardo, ele tinha asas de aves e ele tinha 4 cabeças. E o quarto animal, ele era um monstro, uma besta, uma fera. Tinha 10 chifres e além desses 10 chifres, apareceu um chifre pequeno que acabou abatendo os 3 primeiros chifres. Esse chifre se tornou robusto. Ele tinha olhos e uma boca que falava com muita insolência. Fazia guerra contra os santos de Deus, e prevalecia sobre eles. Ele vai magoar o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto é, por 3 anos e meio. A interpretação do próprio livro de Daniel é que os 10 chifres são 10 reinos. E o chifre pequeno será um reino menor que vai crescer. Ele não vai chegar grande, mas ele vai crescer e abater os 3 primeiros reinos. Esse reino é o Anticristo. Agora nós vamos falar de uma besta que está em Apocalipse capítulo 13, a besta do mar. Ela é semelhante a esses 4 animais. O apóstolo João, ele tem a visão de uma besta. Só para deixar claro, besta é um monstro, uma fera, um dragão. E essa besta, ela vem do mar, semelhante aos 4 animais que Daniel viu. Essa besta tem 7 cabeças, 10 chifres e nesses 10 chifres 10 diademas, ou seja, 10 coroas. Como era essa besta? Ela era semelhante ao leopardo. E vimos que leopardo era o terceiro animal da visão de Daniel. Os pés eram de urso, que é o segundo animal de Daniel. E a boca era a boca de leão. Primeiro animal que Daniel viu. Na internet, quando nós procuramos várias figuras ilustrativas, a maioria colocam todas as cabeças como cabeças de leões. É difícil encontrar uma foto ilustrativa um pouco diferente. Então olha só que comparação. Nós temos aqui na primeira visão de Daniel 4 animais e na visão do Apocalipse é um só, é uma besta, mas ela tem as características de todos os animais. O quarto animal de Daniel era a própria besta, um monstro diferente, terrível. Alguém pode pensar, não é a mesma visão. Eu digo que é. Você já leu a história de José do Egito? Está lá em Gênesis. Quando ele interpreta os sonhos de Faraó,
São dois sonhos que aparentemente são diferentes, mas se tratava do mesmo assunto: 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Da mesma forma é aqui, são dois tipos de visões, porém quer dizer a mesma coisa. Estamos falando do anticristo e do seu reino. Haverá, portanto, 10 reinos que estarão acompanhando o reino do anticristo. Naquela visão de Nabucodonosor da estátua, seriam os pés da estátua, os dedos, 10 dedos da estátua. É muito semelhante porque é a mesma visão, é a mesma interpretação. O que na visão de Daniel fica bem claro é que o chifre pequeno que vai aparecer, ele vai abater os 3 primeiros reinos. Isto é, o anticristo vai fazer com que 3 nações se tornem uma só nação. Provavelmente ele vai abater, ele vai guerrear essas nações. Nós já vimos como isso é possível, mas hoje eu vou comentar um pouco mais profundamente. Mais algumas coisas importantes que temos que ver é que essa besta, ela recebe do dragão a sua autoridade. Hoje eu não vou falar sobre o dragão, vai ficar para outros vídeos. Esse dragão, claro que ele é Satanás, e ele também tem 7 cabeças, 10 chifres, mas nós vamos ver a fundo mais para frente. O que nos chama a atenção, final do capítulo 12, é que o dragão, ele vai até o mar e ele fica esperando a besta do mar emergir. Eles têm um encontro ali, e ali é derramado sobre a besta do mar a autoridade do dragão. A besta do mar é o anticristo. O que tem de detalhe aqui em Apocalipse é que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Na nossa Bíblia, na tradução grega que vem para o português, está escrito que ela foi golpeada de morte. Mas na tradução hebraica diz que ela sofreu uma lesão até a morte. Isto é, quando alguém lê em hebraico, ele entende na hora que essa lesão causou a morte dessa fera. No próximo vídeo eu vou falar sobre a besta da terra e veremos que a besta do mar sofreu um golpe de morte e realmente morreu. Mas eu vou ficar apenas no primeiro texto aqui, que diz que ela tinha uma lesão e essa lesão iria até a morte. Como essa ferida foi curada? Vamos dizer assim: morreu e depois ressuscitou. O que aconteceu? Todo o mundo acabou adorando o dragão e também a besta. Adoraram a Satanás e ao anticristo. Logo que a besta é curada milagrosamente, as nações, os povos de todo mundo passam a adorar ao dragão e à besta. E eles começam a dizer: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Quando falamos no assunto anticristo, existe pelo menos 2 ideias: que ele vai ser um líder político, ou então que ele será um líder religioso. Há discussões sobre isso, mas aqui está ficando claro que ele pode ser os dois. Por que não? Um líder político e também um líder religioso. Vou explicar, vamos entender melhor. Nós moramos aqui no Brasil e, segundo várias pesquisas, o Brasil é um país cristão. Nós temos católicos e protestantes, evangélicos, e dentre os evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais. Enfim, uma porção de grupos e comunidades, mas todos são denominados cristãos, com diversidades teológicas, porém todos são cristãos. Agora, quando vamos falar de leis que o país tem, por acaso nós dizemos assim: olha, na Bíblia está escrito tal coisa? Não.
A gente diz como é a lei do nosso país. Aqui é um estado laico e tem as leis que não são baseadas na Bíblia. Algumas sim, coincidentemente são, mas muitas não são. Isso funciona para todos os países cristãos e para praticamente a maioria dos países do mundo. Porém, nos países islâmicos, a lei é exatamente como o Alcorão diz. Quando eu fui ao Egito pela primeira vez, eu fiz amizade com vários guias egípcios e eu perguntava como é que funcionava a lei para determinadas coisas naquele país. E a primeira resposta que eles me diziam é: no Alcorão diz assim, diz tal coisa. E eu perguntava, tá, no Alcorão diz isso, mas como que é a lei do país? E eles falavam, então, como está escrito no Alcorão. Então, essa visão que nós estamos falando aqui de Apocalipse, ela funcionaria muito bem no mundo islâmico. E você já reparou, eu não vou colocar dados, estatísticas nesse vídeo, mas você já reparou que muitos países da Europa já estão islamizados? Está cada vez mais aumentando. E quando a gente vê notícias de refugiados, eles estão indo por vários países, inclusive aqui no Brasil. O que vai acontecer? Em muitos países daqui 20, 30 anos, eles serão a maioria. Terão prefeitos, vereadores, quem sabe até governadores ou até um presidente da república. Então o que eu quero que você entenda é que se a gente pensar num anticristo católico, como muita gente pensa que é, o Papa, não faz muito sentido. Mas se nós pensarmos num anticristo islâmico, isso faz todo sentido. Daqui a pouco nesse vídeo nós vamos fazer algumas comparações com aquilo que o Islã está esperando, está aguardando. Continuando nas comparações com a besta do mar e os 4 animais de Daniel, nós vemos que em Daniel ele viu um chifre pequeno que tinha olhos e uma boca que falava com insolência. Aqui na visão do Apocalipse de João, ele apenas viu que foi dado à besta uma boca que falava com muita arrogância e blasfêmias. Blasfêmias contra quem? Contra o nosso Deus. Essa boca, sem dúvida nenhuma, é o chifre pequeno. Assim como Daniel viu que o chifre magoaria os santos do Altíssimo por 3 anos e meio, da mesma forma João vê que a besta vai pelejar contra os santos e vai vencê-los por um período de 42 meses, isto é, 3 anos e meio. Nesse período ele vai fazer guerra contra o povo santo, vai pelejar, vai vencer, magoará os santos do Altíssimo. Que santos são esses? As 2 testemunhas? Os judeus que vão ficar na grande tribulação? Vamos pensar um pouquinho. Quem poderá ser santo de verdade sem o Espírito Santo agindo em sua vida? Quem poderá ser fiel ao nome de Jesus depois que supostamente ele levar o seu povo e ficar os restantes aqui? São coisas que eu quero que você pense. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, meus queridos, não tem como fugir da palavra de Deus. No período do anticristo, que é de 3 anos e meio, haverá um povo santo que será vencido pelo anticristo. E nesse período do anticristo, ele vai receber autoridade para governar o mundo em toda tribo, língua, povo e nação.
E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, com certeza adorará ao anticristo. Livro da vida é um vídeo que mais para frente eu vou fazer e você vai ficar muito surpreso. Você provavelmente conhece o livro da vida, já deve ter lido ou pelo menos já ouviu falar dele. Aguarde esse vídeo. Agora vamos entender por que tudo leva a crer que o anticristo virá do Islã. Em primeiro lugar, eu tenho que deixar claro, cada vez que eu vou falar do Islã, pelas regras do YouTube, nós não podemos pregar ódio contra ninguém. E eu não tenho ódio contra nenhum muçulmano. Pelo contrário, eu conheci, fiz amizade com alguns deles e sei pela palavra de Deus que o Senhor salvará a muitos muçulmanos porque o Senhor os ama. Eles são descendentes de Ismael e Deus deu uma bênção para toda a geração de Ismael. Há muitas boas profecias na Bíblia sobre este povo. E nos dias de hoje eu sei que muitos muçulmanos se convertem, aceitam a Jesus Cristo por meio de visões e revelações. No YouTube está cheio de bons vídeos, de bons testemunhos de muçulmanos que se converteram. Então, de maneira nenhuma, eu estou pregando ódio contra os muçulmanos ou contra a sua religião. Mas eu estou mostrando que pela Bíblia encaixa perfeitamente o Islã como a religião do anticristo e de onde o anticristo vai se manifestar. Dentro do Islã nós temos a maioria sunita, mas temos também uma parte de xiitas, além daqueles extremistas que são terroristas, homens bombas, radicais islâmicos, e eles têm pensamentos diferentes. Porém, todos concordam em uma coisa: eles aguardam um líder que tem o título de Mahdi, exatamente com essa fonética que eu estou falando. Mahdi literalmente quer dizer um guia. É o líder muçulmano que trará a paz e a justiça sobre toda a terra. É nisso que eles creem. Então nós vamos ver agora que essa crença deles se encaixa perfeitamente com o anticristo, com a besta do mar. Os sunitas acreditam que ele ainda vai nascer, que tem a ver com um eclipse especial que vai acontecer. O sol também vai nascer numa posição oposta no dia que o Mahdi nascer. Já os xiitas acreditam que o Mahdi ele é a 12ª geração do profeta Maomé. Portanto, ele já veio ao mundo. No nosso calendário seria mais ou menos no ano 868 depois de Cristo. Para os xiitas, ele é chamado de Imam Mahdi. Imam, que literalmente quer dizer líder. E segundo aquilo que os xiitas creem, ele veio ao mundo nesse período do ano 868 e ele tinha apenas 5 anos de idade quando ele reinou. Ele reinou tão cedo porque o seu pai foi assassinado e, digamos assim, Alá teria cuidado dele de uma maneira especial, que ele teve essa autoridade sendo apenas uma criança de 5 anos de idade. Ele reinou por cerca de 70 anos e de repente ele foi ocultado. Ele permanece no mundo até hoje, mas ninguém consegue vê-lo, mas ele consegue ver tudo o que está acontecendo no mundo. Portanto, para os xiitas, no momento certo, ele vai se manifestar. Para os sunitas, ele ainda tem que nascer. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar na playlist O Anticristo. Eu sei que tem muitas coisas a se falar, mas no próximo vídeo nós vamos ver sobre a besta da terra, que é o falso profeta. E aí a gente vai ver a visão do Islã em relação ao falso profeta, como tudo vai se encaixar.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. Na visão islâmica, existe então um líder que todos aguardam. E quando esse líder vier, ele trará a justiça. O que nós vemos em todo o mundo? Leis, ideologias de gêneros e tantas outras coisas que o Islã também abomina. E tudo o que tem acontecido está gerando, sim, no coração deles, um sentimento de que há injustiças na terra e alguém precisa trazer essa justiça. Eles serão enganados, porque eles esperam um líder que vai fazer isso, e será por meio da força. Será que todos os países serão escravizados? Nós veremos e estudaremos isso nos próximos vídeos. Mas uma coisa é certa, nós temos que estar sempre preparados, porque eu já quero te adiantar uma coisa, que no período de tribulação, no período do anticristo, o Senhor também vai livrar a muitos que clamam ao seu nome e que andam em santidade. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.